Defesa de Cid destrói argumento por Bolsonaro no STF. Por quê? Porque o Bolsonaro alega, quando ele pede a anulação da delação do Mauro Cid, ele alega o seguinte, que o Mauro Cid não fez a delação de livre e espontânea vontade, porque está na lei. A delação tem que ser espontânea. O réu fala, eu quero colaborar para obter alguns benefícios. Eles alegam que o Mauro Cid foi coagido, torturado, enfim, não está escrito isso no documento, mas a gente já viu eles falando isso nas redes sociais. O cara foi torturado. Torturado por quê? Porque o Xandão virou para ele e falou assim, você está ciente de que se você continuar contando mentira para nós, você vai perder os benefícios da delação. Tem que fazer uma lista para você aqui de quais são os benefícios? Bom, os benefícios são esse. Se você continuar contando mentira, a gente já tem provas de que você está contando mentira, nós vamos romper o acordo e você vai perder esses benefícios. Por causa dessa frase, que é o normal, a praxe do juiz, alertar o réu de que ele pode perder algum benefício, começaram a dizer que o cara foi coagido, foi torturado e coisa e tal, e de que a delação não foi espontânea, que ele foi obrigado porque estava preso e aí para sair da cadeia desesperado ele resolveu contar um monte de mentira a respeito do golpe. Como se fosse só a delação do Mauro Cid a prova do golpe do Bolsonaro, né? Tem um monte de outras, mas enfim. Em relação especificamente a isso, o que o Mauro Cid fez? Na defesa dele, que é uma peça igual a essa que foi apresentada pelo Bolsonaro, o Cid desmente tudo isso. Simplesmente desmente. O documento está aqui, ó. O escritório César Bittencourt, que é o escritório do advogado dele, vou aumentar um pouquinho esse texto aqui para você conseguir ler comigo, porque ele diz o seguinte, ó. Não é novidade também que as defesas dos codenunciados, ou seja, as outras pessoas além do Mauro Cid, alardeiam aos quatro ventos pela imprensa a sua nulidade, a nulidade da delação. Disparam argumentos de que a vontade do colaborador teria sido viciada por firmá-la ao tempo em que estava preso, que também teria sido coagido a colaborar e até mesmo pelo eminente relator ministro Alexandre de Moraes, sob pena de, não o fazendo, voltar à prisão. Essas defesas, as outras dos outros réus, afirmam em sucessivas entrevistas em rede nacional que Mauro Cid mentiu, que a colaboração não vale e que por isso a prova por ela é produzida e não tem validade legal. Pois então cumpre a defesa técnica tecer breves considerações, especialmente quanto a uma possível coação pela Polícia Federal ou pelo eminente relator. A orientação para o acordo de colaboração premiada partiu da sua defesa técnica e passou por um juízo de aceitação que foi extremamente maturado com Mauro Cid e sua família. Ou seja, ele está dizendo, primeiro, quem deu a ideia de fazer delação foi o advogado, não foi nem o Mauro Cid. O advogado falou, vai lá, entrega, que senão você vai se dar mal. E que o Mauro Cid teve tempo para se reunir com a família, para conversar com o pai, conversar com a esposa, conversar com a filha, que também são réus, eram réus, né, eram investigados nesse processo. E eles decidiram fazer a delação em família. Então o advogado já diz, eu que dei a ideia, eles se reuniram em família e concordaram comigo. Então já começa aí desmentindo a história da coação. Em nenhum momento Mauro Cid ficou sem a presença de seus procuradores. Seus procuradores são seus advogados, seja junto da Polícia Federal ou mesmo nessa corte. Todos os atos de colaboração contaram desde o início com a presença e aval de seus defensores. Jamais a defesa constituída admitiria qualquer espécie de coação ou induzimento na prestação de informações para Mauro Cid. A defesa jamais admitiria ou se submeteria a qualquer ato de coação ou na negociação de um acordo que comprometesse o seu mais amplo direito de defesa, um contraditório legalista, elementos do devido processo legal garantido pela Carta Maior, né, a Constituição brasileira. Então ele já fala aqui, ó, não há dúvida, Mauro Cid falou tudo que quis falar, porque era isso mesmo que ele pensava, foi isso mesmo que aconteceu, fui eu que dei a ideia, Mauro Cid foi conversar com a família e resolveram fazer a delação. Durante todos os depoimentos, os advogados estavam lá acompanhando. Se tivesse alguma coisa errada, a gente ia ser os primeiros a levantar a mão. Não aconteceu nada errado. A delação é legal, é espontânea, ele fez porque quis. Quem diz isso é o próprio advogado do Mauro Cid. Então já arrebenta, já começa arrebentando com o primeiro pedido da defesa do Bolsonaro, que é anular a delação premiada. Outro pedido da defesa do Bolsonaro, o tal do juiz de garantias. Ah, mas tem que julgar ele pelo juiz de garantias. O que é isso? Em 2019, o Moro era ministro da Justiça e apresentou lá para o Congresso o pacote anticrime. Tinha várias medidas que aumentavam penas de alguns crimes, uma série de coisas. E aí, no Congresso, foi incluída uma emenda
que criava o juiz de garantias. O que é essa figura? É o seguinte, num processo, você está sendo investigado, ainda não virou processo, você está sendo investigado e tem um juiz que é responsável por dar as autorizações para a Polícia Federal, por exemplo, quebrar o seu sigilo telefônico, apreender o seu telefone, dar uma busca e apreensão na sua casa. Um juiz tem que autorizar. A polícia não pode simplesmente na tua casa entrar lá e pegar o que ela quer. Tem que ter indícios de que ela vai encontrar alguma coisa, esse indício é avaliado por um juiz, esse juiz autoriza. Ao longo de toda a investigação, esse juiz faz esse papel. Esse é o juiz de garantias. O que muda em relação a hoje? Com a implementação do juiz de garantias, esse juiz atua na fase da investigação, dando as autorizações judiciais para fazer as coletas de provas. Depois, quando vira processo judicial, que o cara vai a julgamento, aí esse juiz não participa mais. Aí entra um outro juiz que vai simplesmente pegar as provas que foram coletadas pela polícia, que foram avalizadas pela Procuradoria-Geral da República, e esse juiz daqui vai julgar. Então não é o juiz que acompanhou a investigação. Essa separação é uma tentativa de garantir que o juiz que acompanhou a investigação não forme na consciência dele uma ideia de culpa e na hora de julgar já sai condenando. Esse é o objetivo. A lei foi criada contra a vontade do Sérgio Moro, Bolsonaro de sacanagem foi lá e sancionou. E aí teve uma liminar, por quê? Porque não tem juiz suficiente no Brasil para implantar o juiz de garantias. Hoje um processo tem um juiz. Com o juiz de garantias, cada processo passaria a ter 2 juízes. Então você tem que aumentar exponencialmente a quantidade de juízes no Brasil, na Justiça Estadual, na Justiça Federal, nos tribunais superiores, todo mundo. Então essa foi a maneira que a defesa encontrou para tentar tirar o Xandão. Falou, como ele foi o relator, né, ele acompanhou a investigação, ele não pode julgar. Não pede o impedimento dele alegando que ele é inimigo do Bolsonaro, nada disso, porque isso já foi decidido, o STF já julgou 10-1 para manter o Xandão no processo. Então a defesa nem tocou nesse assunto porque ela sabia que não ia adiantar. Mas ela alegou que para ser mais justo com o Bolsonaro, ele merece o juiz de garantias. Detalhe, o juiz de garantias, ele foi criado e nunca foi implantado definitivamente no Brasil. Por quê? Porque o Conselho Nacional de Justiça precisa criar as regras, essas regras até já foram criadas, só que como eu te falei, tem que aumentar a quantidade de juízes disponíveis, e não tem, né? E aí, como é que ficou essa história toda? Até agora, não tem juiz de garantia para ninguém no Brasil. Ainda vai ser implantado isso. Mas o Bolsonaro quer que implante já para ele, porque é uma maneira dele tirar o Alexandre de Moraes, né? STF finaliza julgamentos sobre juiz de garantias. Como eu te falei, o que acontece? Assim que foi criada a lei do juiz de garantias, algumas entidades entraram com uma ação na justiça alegando que o juiz de garantias é inconstitucional. O Supremo avaliou isso em 2023, julgou e considerou que não, é constitucional sim, é permitido sim, é ideal que exista. Porém, ainda não há condições no Brasil para isso existir. Ainda precisa mudar o sistema judicial. Você imagina, para ter o juiz de garantia num processo do STF, ao invés de 11 ministros, você teria que ter 22, né? Um para investigação, um para o julgamento. E não é o caso. Inclusive porque o juiz de garantias não se aplica a processos que são originalmente julgados no STF. Sim, esse é um outro ponto fundamental. Tá aqui essa matéria que fala do julgamento e diz como é que ficou. E olha aqui onde está grifado. O juiz de garantias não atuará em processos de competência originárias de tribunais. Ou seja, um processo que não começou lá na primeira instância, depois passou para a segunda, depois foi para o STJ, STF. Esse processo, ele deverá no futuro, assim que existir o juiz de garantia, ele vai ter esse juiz de garantia. Mas um processo que já nasce para ser julgado direto num tribunal superior, podia ser o STJ, podia ser o STF, esse tipo de processo não tem juiz de garantias justamente porque só existem 11 juízes no caso do Supremo Tribunal Federal. Você precisaria dobrar a quantidade de ministros do STF para eles darem conta de julgar a quantidade de processos que chega lá. Então, a própria decisão do STF lá atrás sobre o juiz de garantias já diz que não se aplica a processos que serão julgados pela primeira vez direto no STF, como é o caso desse processo. Inclusive, essa também é uma alegação da defesa do Bolsonaro. Eles dizem que o Bolsonaro teria que ser julgado num juiz de primeira instância para ele ter a oportunidade de ficar recorrendo indefinidamente, anos a fio, até esse processo chegar no STF.
E eles alegam que o Lula não foi assim, não foi o Moro, lá na primeira instância que julgou ele, depois foi para a segunda instância, depois foi para o STJ, STF. Por que com o Bolsonaro é diferente? Então, é fácil de explicar. Seguinte, sabe aquela história do foro privilegiado? Existem figuras que só podem ser julgadas por tribunais superiores. Por exemplo, um governador que comete um crime só pode ser julgado no Superior Tribunal de Justiça. Um deputado federal que comete um crime, um presidente da República, ele é julgado no STF, não é julgado na primeira instância. E aí, se você tem uma investigação ou um processo que tem uma pessoa com foro privilegiado, o processo inteiro vai para esse tribunal, não só daquela pessoa. Ele puxa o processo para cima. E aí tem deputados que são denunciados, investigados e denunciados nesse processo. Por exemplo, Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem é deputado federal, foi diretor da ABIN, participou daquele esquema da ABIN paralela, né? E é um dos investigados. Tem mais, mas esse especificamente já é suficiente. Tem um deputado federal no processo, automaticamente o processo vai lá para cima para o Supremo Tribunal Federal. E eu te dou um exemplo que você vai lembrar. Mensalão. O Mensalão não foi julgado na primeira instância, nem na segunda, nem no STJ. Foi direto no STF. Por quê? Porque no processo do Mensalão tinham deputados federais, vários deputados federais, e tinha gente que não era nada. Tinha gente que não era nada. Mas como havia no mesmo processo gente com foro privilegiado, o processo subiu e foi julgado direto no Supremo Tribunal Federal. E quem foi condenado não teve muitas possibilidades de recorrer, justamente porque o processo já estava lá em cima, na última instância da justiça brasileira. Então, por conta da presença de deputados, e existem deputados nesse processo, todo mundo é julgado no Supremo Tribunal Federal. Essa é a regra, é a lei e é o regimento interno também do Supremo Tribunal Federal. Então não tem o que discutir, não tem porquê. Mas o Bolsonaro não era mais presidente quando começou a investigação do golpe, que foi depois do 8 de janeiro, né? Ele já era ex-presidente. Então por que ele não é julgado pelo juiz da primeira instância? Justamente porque tinha Ramagem no processo, que era deputado federal em 8 de janeiro. Ele foi eleito para o mandato que começou em 2023. Então ele estava no exercício do cargo. Embora ainda estivesse no recesso, mas ele já era deputado federal empossado no dia 8 de janeiro de 2023. Então, por conta disso, o processo é do STF. Não tem muito o que argumentar.